Eu gostaria de pedir, se possível, ao irmão Júnior que nos dirigisse em oração. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos altos céus, toda honra e glória ao teu santo nome, antes de todas as eras e para todos sempre. O domínio, o poder, o louvor e a majestade que são teus, para sempre, eternamente, mediante nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Nós te agradecemos, nós te louvamos, e nós te bendizemos e invocamos o teu nome mais uma vez. Nós queremos te suplicar as tuas bênçãos e a tua proteção. Mais do que nunca, Senhor, em meio a todas as loucuras desse mundo, a incerteza da vida, a insegurança dos nossos passos, dos passos da humanidade, dos eventos que podem acontecer com a nossa vida a todo momento. Nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida, a vida dos nossos queridos, em tuas mãos. Somente debaixo das tuas santas mãos protetoras é que podemos ser guardados de todo o mal. Esse mundo é mau. Esse mundo é definitivamente mau, cheio de pecado. E tudo nesse mundo, Senhor, concorre para o erro, concorre para o engano, para a dor, para a fraqueza, para a angústia e para as lágrimas. Mas nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos Te suplicar também, de maneira especial, por todos aqueles que sofrem os efeitos desse mundo caído, os efeitos desse mundo de pecado, as dores, os sofrimentos, e que muitas vezes, Senhor, nos levam, como seres humanos que somos, a fazer perguntas sobre o porquê. Vivemos em um mundo caído, cheio de pecado, e somente é a Tua mão protetora que pode nos guardar debaixo da sombra do Altíssimo. Concede o Teu consolo desde os altos céus àqueles que sofrem, àqueles que choram. Concede o Teu consolo àqueles que passam por tristezas e sofrimentos por causa das decepções dessa vida. E guarda o Teu povo, continua guardando o Teu povo, continua nos cobrindo com a sombra da Tua mão. Guarda em todo momento o Teu povo, as Tuas criancinhas, aqueles que são chamados pelo Teu santo nome. E em decorrência desse infinito amor, guarda também os nossos, os parentes, os amigos, aqueles que a Tua graça irá alcançar e aqueles que a Tua misericórdia também irá se revelar. Seja também conosco nessa noite com o irmão Atlas, que ao ser aberta a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz e sermos reconfortados mais uma vez, com a certeza da esperança, da alegria, da glória do reino de Deus que se aproxima e da vida eterna que nos foi prometida e que nos está aguardada, mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te suplicamos estas bênçãos, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa noite pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua proteção e, acima de tudo, pela Tua salvação. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos vocês. Como já dito, meus irmãos, hoje daremos início ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma das epístolas mais importantes e influentes do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, um dos principais propagadores do cristianismo primitivo. Essa carta foi endereçada à comunidade cristã da cidade de Colossos, uma antiga cidade na região da Frígia, na Ásia Menor. Datada do século I depois de Cristo, a epístola apresenta um conteúdo repleto de ensinamentos espirituais e conselhos práticos, abordando as questões cruciais para a fé e a vida cristã. Paulo escreve com o objetivo de fortalecer a fé dos colossenses
e combater certas correntes heréticas que ameaçavam a pureza da mensagem cristã naquela comunidade. Nessa carta, Paulo destaca a centralidade de Jesus Cristo como Filho de Deus e o Senhor sobre a criação. Enfatiza sua divindade e soberania sobre todas as coisas. Além disso, o apóstolo aborda a importância da fé, do amor fraterno e do conhecimento verdadeiro para o crescimento espiritual e a maturidade cristã. A carta aos Colossenses não só proporciona um mergulho profundo na teologia cristã, mas também apresenta princípios aplicáveis à vida cotidiana dos crentes, abordando questões familiares e sociais. A mensagem de Paulo continua a ser relevante até os dias atuais, pois oferece sabedoria e orientação para enfrentar os desafios espirituais e éticos que a vida cristã pode apresentar. Nessa carta profunda e significativa, Paulo compartilha seu coração, zelo e cuidado pastoral pela comunidade de Colossos, almejando que eles cresçam em sua fé, se mantenham firmes nos ensinamentos de Cristo, experimente a plenitude e a liberdade que só podem ser encontradas em um relacionamento genuíno com o Salvador. A igreja em Colossos foi estabelecida por um de seus colaboradores e discípulos, Epáfras, conforme mencionado na própria epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 7. Paulo descreve: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Mais tarde, no capítulo 4, versículo 12, Paulo menciona Epáfras novamente, descrevendo-o como alguém que está sempre lutando pelas orações em favor dos colossenses. Embora Paulo não tenha sido o fundador da igreja de Colossos, ele se importava profundamente com essa comunidade e com outras igrejas ao redor da região. A razão pela qual Paulo escreveu a epístola aos Colossenses foi para abordar questões doutrinárias e combater ensinamentos heréticos que poderiam ameaçar a fé e a pureza do evangelho entre os crentes em Colossos. A cidade de Colossos, na época bíblica, estava localizada na região da Frígia, na Ásia Menor, que no caso seria hoje a atual Turquia. Embora não haja relatos bíblicos diretos sobre a fundação da igreja em Colossos, sua localização geográfica e situação, na época, desempenhavam um papel estratégico muito importante para a propagação do evangelho. A Frígia era uma região multicultural e comercial, importante, com várias rotas comerciais que atravessavam a área. Colossos era uma cidade que fazia parte dessa rede comercial, tornando-se um centro de contato entre diferentes culturas e povos. Esse ambiente propício ao intercâmbio cultural poderia permitir uma maior disseminação do evangelho, à medida que viajantes, comerciantes e peregrinos entravam em contato com a mensagem cristã. Além disso, a região da Ásia Menor era conhecida pela sua diversidade religiosa e sincretismo religioso, com a presença de várias crenças e cultos. Nesse contexto, o ensinamento cristão de uma única verdade e adoração exclusiva a Jesus Cristo poderia ter um impacto significativo em pessoas em buscar respostas espirituais. A carta de Paulo aos Colossenses reflete a preocupação do apóstolo em fortalecer e ensinar a comunidade cristã em Colossos, independentemente das circunstâncias específicas de sua fundação. Essa carta continua a ser uma valiosa fonte de instrumento e orientação para os cristãos até os dias de hoje. Sendo assim, eu quero lhe convidar a abrir o livro de Colossenses, capítulo 1, para uma leitura expositiva. Colossenses 1, verso 1 diz, que é o prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus
e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservadas no céu, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude se habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. E vós, que noutro tempo erais alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Verso 24. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. O capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses é uma introdução poderosa e repleta de ricas verdades espirituais que estabelecem as bases da fé cristã. Nessa exposição, vamos analisar os principais pontos e ensinamentos presentes nesse capítulo. O primeiro ponto seria a saudação e ação de graças, que vai do verso 1 ao 8. O apóstolo Paulo inicia sua carta com as saudações usuais, apresentando-se como o autor da epístola, junto com Timóteo, e saudando os crentes em Colossos. Ele expressa gratidão a Deus pelas boas notícias que recebeu sobre a fé e o amor demonstrados pelos colossenses em Cristo Jesus.
Paulo destaca a frutificação do evangelho em suas vidas e a importância da comunicação de verdades espirituais. O segundo ponto é a oração pelos colossenses, que vai do verso 9 ao 14. Paulo compartilha sua constante oração pelos colossenses, suplicando para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria e do entendimento espiritual. Ele deseja que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-o em todas as coisas e crescendo em boas obras. O apóstolo também expressa a alegria pela redenção em Cristo, que nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus, no qual temos a redenção e o perdão dos pecados. O terceiro ponto é a supremacia de Cristo, que vai do versículo 15 ao 23. Esta é uma das passagens mais profundas e teológicas de toda a Bíblia. Paulo exalta a supremacia e a preeminência de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ele descreve Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e ele está acima de tudo. Além disso, Jesus é o cabeça da igreja, o início e o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, a fim de que tudo ele tenha supremacia. A reconciliação, no caso, o quarto ponto, Paulo ele vem tratar sobre a reconciliação por meio de Cristo, que vai do verso 21 ao 23. Paulo destaca a obra de reconciliação realizada por Jesus através da sua morte na cruz. Ele explica que os colossenses que antes estavam alienados de Deus, inimigos em suas mentes por causa do pecado, foram agora reconciliados pelo físico de Cristo, pelo feito de Cristo na cruz. Essa reconciliação visa apresentar os crentes como santos, irrepreensíveis e sem acusação diante de Deus. O quinto ponto que Paulo aborda é o mistério que vai do verso 24 ao 29. O apóstolo compartilha sua paixão e propósito ministerial, revelando que se alegra em sofrer por amor aos colossenses e a outras igrejas. Ele se considera um servo de Deus para transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, que era um mistério e contido por séculos, mas que agora revelado aos santos. Esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória, destacando a grandiosa verdade de que a presença de Cristo vive nos corações daqueles que creem. O capítulo 1 de Colossenses é uma síntese teológica impressionante, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Sua preeminência, a obra redentora realizada na cruz e o mistério da presença de Cristo na vida do crente. Essa exposição ilustra a profundidade das verdades espirituais apresentadas por Paulo nessa epístola, que continua a inspirar e fortalecer a fé dos cristãos em todo o mundo até hoje. A aplicação moral dos ensinamentos do capítulo 1 de Colossenses é rica e relevante para a vida cristã contemporânea. Aqui eu vou colocar algumas lições práticas que podemos extrair desses ensinamentos. A primeira seria gratidão e louvor. Assim como Paulo expressou sua gratidão a Deus pelas boas notícias que ouviu sobre a fé e o amor dos colossenses, também devemos cultivar uma atitude de gratidão em nossas vidas. Devemos reconhecer as bênçãos de Deus e a obra que Ele está realizando em nós e nos outros. O louvor a Deus deve estar presente em nossos corações e lábios, por seu amor, graça e redenção. A segunda aplicação é sobre a vida em conformidade com a vontade de Deus. A oração de Paulo pelos colossenses é um chamado para buscarmos conhecer e viver de acordo com a vontade de Deus. Devemos buscar uma vida que reflita a imagem de Cristo e que seja agradável ao Senhor em nossas ações e decisões diárias. O terceiro ponto é a supremacia de Cristo. Devemos reconhecer e afirmar a supremacia de Cristo em nossas vidas. Jesus deve ocupar o lugar central em nossos corações, pensamentos e ações. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja, e devemos permitir que Ele governe todas as áreas de nossas vidas. Quarto ponto é a vida reconciliada. A mensagem de reconciliação é um poderoso lembrete de que em Cristo fomos reconciliados com Deus. Isso deve nos impulsionar a perdoar e buscar reconciliação com os outros, promovendo relacionamentos saudáveis
e pacíficos. O quinto ponto é compartilhar o evangelho. A paixão missionária de Paulo deve nos inspirar a compartilhar o evangelho com os outros. Devemos ser embaixadores de Cristo, levando sua mensagem de amor, salvação e esperança ao mundo ao nosso redor. A sexta aplicação é a alegria no sofrimento por causa de Cristo. Paulo se alegrava em sofrer por amor aos irmãos e por causa do evangelho, podemos aprender a encontrar alegria mesmo em meio às dificuldades, sabendo que estamos participando da obra de Deus e que Ele nos sustentará em todas as circunstâncias. A sétima aplicação é buscar pela maturidade espiritual. Assim como Paulo desejava que os colossenses crescessem e se desenvolvessem espiritualmente, também devemos buscar maturidade em nossa jornada cristã. Isso envolve um compromisso contínuo de aprender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A oitava aplicação é viver na esperança da glória. O mistério revelado de Cristo em vós, a esperança da glória, deve nos lembrar que temos a esperança da vida eterna em Cristo. Essa esperança deve nos motivar a viver com confiança, fé e coragem, olhando para além das dificuldades presentes e focando na eternidade. Então, meus irmãos, devemos aplicar a gratidão na nossa vida diária, reconhecendo as bênçãos e a obra que Deus tem feito ao nosso redor. Possamos buscar e conhecer, viver em conformidade com a vontade de Deus, buscando sabedoria e entendimento. Devemos afirmar a supremacia de Cristo em nossas vidas, permitindo que Ele ocupe o centro de nossos pensamentos e ações. Cultive relacionamentos saudáveis, promovendo perdão e reconciliação com os outros. Compartilhe o evangelho com amor e paixão, tornando-se um embaixador de Cristo no mundo. Em resumo, a aplicação moral desses ensinamentos inclui cultivar gratidão, buscar a vontade de Deus, afirmar a supremacia de Cristo, viver em reconciliação e compartilhar o evangelho. Devemos encontrar alegria em nosso serviço a Deus, buscar o crescimento espiritual e viver com esperança na glória futura que temos em Cristo. Ao aplicarmos essas verdades em nossas vidas, nos tornamos cristãos mais maduros, comprometidos e impactantes em nosso testemunho para o mundo. Neste capítulo, somos lembrados da supremacia de Cristo, aquele que é o centro de toda a criação. O Senhor sobre todas as coisas e Senhor sobre todas as coisas. Seus ensinamentos revelam a grandiosidade do mistério da redenção, a plenitude que encontramos em sua pessoa e a esperança gloriosa que temos nele. Portanto, é chegada a hora de despertarmos para a plenitude em Cristo e vivermos uma vida transformada por sua graça e poder. Em primeiro lugar, quero incentivá-los a cultivarem uma atitude de gratidão. Olhem ao seu redor e vejam as inúmeras bênçãos que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Agradeçam por sua presença constante em nossas vidas e pela oportunidade que Ele nos dá para compartilhar a sua mensagem de amor e esperança com o mundo. Além disso, busquem constantemente conhecer a vontade de Deus em suas vidas. Não se deixem levar pelas filosofias vazias e tradições humanas, mas mergulhem profundamente na palavra de Deus. O conhecimento de Cristo nos capacita a discernir a verdade e permanecer firmes em nossa fé, evitando os enganos e ensinamentos distorcidos que tentam nos desviar do caminho verdadeiro. Com a plenitude de Cristo em nossos corações, somos chamados a viver uma vida transformada, cheias de amor, misericórdia, humildade e perdão. Sejam canais de reconciliação e promovam relacionamentos saudáveis com os outros, demonstrando o mesmo perdão que Deus nos concedeu. Mostrem ao mundo o poder da paz de Cristo em suas vidas e irradiem a esperança e alegria em meio aos desafios e adversidades. Aproveitem cada oportunidade para compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao seu redor. Sejam embaixadores de Cristo, trazendo a sua luz para iluminar as trevas do mundo. Sejam corajosos em falar sobre Cristo, mas também em agir de acordo com seus ensinamentos, impactando positivamente a vida daqueles que ainda não conhecem o amor e a graça de Jesus. Lembre-se sempre do propósito maior da nossa jornada cristã, que é a esperança da glória futura.
fixem seus olhares na eternidade e permitam que essa esperança os motive a viver com confiança e alegria em meio às lutas presentes. Saibam que cada passo dado em direção a Cristo trará recompensas inestimáveis no reino eterno. Queridos irmãos, que os ensinamentos do capítulo 1 de Colossenses sejam um estímulo constante em suas vidas, que através deles possamos nos despertar para a plenitude de Cristo, para que permitamos que seu amor, sua graça e sua verdade transformem cada aspecto de nossas vidas. Vivam como discípulos fiéis, buscando agradar ao Senhor em tudo o que fazem. Que nossas vidas se tornem um reflexo brilhante da grandeza de Cristo, para a glória do seu nome. Avancem com coragem, vivendo em plenitude e em busca da vontade de Deus, e saibam que Ele sempre estará ao seu lado, capacitando a viverem uma vida que honra e glorifica o nome de Jesus. Que a graça e o poder do Senhor estejam com vocês em cada passo dessa jornada, e que o seu amor os inspire a serem luz e sal para o mundo, anunciando com alegria o evangelho da esperança em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. E hoje foi o nosso estudo de hoje. Para honra e glória do nosso Pai. Oremos. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir ao irmão Marlon que nos dirigisse a oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, por essa meditação, meu Pai, pelos teus feitos realizados em nosso meio. E aqui estamos, ó Pai, para fazer segundo a tua vontade. Imprime o teu querer, o teu efetuar e o teu realizar no meio do teu povo. Continue conosco, Pai Santo, guardando-nos, trazendo-nos a tua paz. E aqui nós estamos aguardando a tua redenção. Pai querido, de modo muito especial, nós te suplicamos mais uma vez pelos nossos muitos irmãos que estão acometidos de enfermidade. E sabemos que o Senhor zela pelo teu povo, principalmente os mais desguarnecidos. Atua poderosamente, Pai Santo, na vida dos teus servos, dos teus profetas, a fim de que a luz do Evangelho venha brilhar cada vez mais nos lugares escuros deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a ir nos lugares mais remotos, a fim de que haja salvação daqueles que estão aguardando. Transforma-nos por tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.